Desabastecidos, com a paralisação dos caminhoneiros, combustíveis já estão em falta em alguns postos e motoristas fazem fila. Nunca passei e é um descaso total com todos nós, né? Um servidor público, um trabalhador brasileiro, é um descaso, um medo, uma insegurança muito grande. Falta de dinheiro. Pesquisa aponta que brasileiros não estão preparados para a aposentadoria. Os riscos de uma pessoa não se preparar para o futuro, né, financeiramente dizendo, para uma aposentadoria, é realmente ficar dependendo dos órgãos públicos. E no futebol, pela Libertadores, o Cruzeiro vence o Racing da Argentina e garante o primeiro lugar no grupo. No fundo do poço, nos unimos, nos fortalecemos e estamos conseguindo, principalmente na Libertadores, provando que o Cruzeiro vem muito forte. Boa noite. O Mais Notícias desta quarta-feira começa mostrando que já dura 3 dias a paralisação dos caminhoneiros nas rodovias brasileiras. Em Minas, os manifestantes têm recebido apoio de donos de postos de combustíveis. No norte do estado, por exemplo, os atos de apoio chegaram de todos os lados. A paralisação já completa 3 dias por aqui e mesmo com o sinal de redução dos valores dos combustíveis anunciado ontem pelo governo federal, os caminhoneiros garantem que ainda não é o suficiente e que não houve negociação. Só para a gente lembrar, aqui no norte de Minas, 2 pontos estão interditados pelos manifestantes. O principal deles fica na BR-251, no trecho que liga Montes Claros a Salinas. O outro é a MGC 122. A rodovia é bem menos movimentada, mas liga importantes cidades da região, como Janaúba, Jaíba e Porteirinha, por exemplo. Segundo os manifestantes, até o momento não houve resistência por parte dos caminhoneiros e viajantes. Está tudo tranquilo e que a adesão tem sido geral. Carros de passeio, ônibus, veículos com carga perecível e ambulâncias ainda estão podendo passar sem problemas. Outra informação importante. Nós consultamos algumas empresas como transportadoras de combustível, alimentos e também donos de postos de combustíveis aqui de Montes Claros. Eles contaram para a gente que é inegável o prejuízo causado pela paralisação, mas que até o momento a situação ainda não é crítica aqui na região. Alguns contaram que o preço dos combustíveis ainda continua o mesmo. O valor do diesel, principal motivo da paralisação, está custando em média R$ 13,70 na bomba. E a gasolina, R$ 4,60. Mas afirmaram que caso a paralisação continue durante essa semana, de fato, a coisa realmente pode ficar bastante complicada. Agora, o que está chamando bastante a atenção por aqui é o seguinte: desde o início da paralisação, muita gente está sendo solidária com os caminhoneiros. Moradores aqui da região estão indo até esses locais interditados, levando frutas, água e alimentos para os manifestantes. Os 3 postos de combustíveis que ficam próximos aos locais abriram as portas para os caminhoneiros e estão fornecendo café, almoço, janta, água, banho e até transporte. Tudo de graça. Os pátios ficaram lotados. Os caminhoneiros até fizeram um vídeo agradecendo o apoio dessas empresas. Veja aí. Aí, ó, pessoal, ó. Isso é que é posto no Brasil. Todos iriam fazer isso aqui, ó. Em Francisco Sá, Minas Gerais, ó. Caminhoneiro parado aqui pelo protesto aqui, ó. Tá ganhando o Marmitex, tá ganhando o almoço, ó. Pra quem duvidava que isso podia acontecer no Brasil, tá aqui, ó, pra todo mundo ver. Motoristas de vans escolares de Montes Claros também aderiram à manifestação e saíram às ruas ontem à tarde em protesto. Acompanhe só. Nós de Montes Claros também não vamos ficar para trás não, viu? Temos que manifestar sobre o combustível, viu? Isso é uma vergonha para nós. Montes Claros também vai parar, se precisar. Agora há pouco, por telefone, nossa produção conversou com um dos manifestantes que está à frente da paralisação. Segundo ele, a manifestação continua e não há um prazo para terminar. Portanto, a gente alerta aí mais uma vez aos motoristas e usuários destas rodovias. Muita atenção no trânsito para evitar acidentes. E os reflexos dessa paralisação começam a interferir na rotina da população. Hoje de manhã, a maioria dos postos de Varginha e cidades vizinhas amanheceu com filas intermináveis. Todo mundo queria garantir combustível, que já está em falta em vários municípios.
Foi preciso paciência para suportar a espera. Nunca passei e é um descaso total com todos nós, né? O servidor público, um trabalhador brasileiro, é um descaso, um medo, uma insegurança muito grande. Não é brincadeira, né? Parece que foi o fim do mundo agora. Vários postos de combustíveis nem abriram. Isso porque o combustível já tinha acabado. Onde ainda tinha, as filas eram grandes. Rodei uns 5 postos na cidade aí para achar gasolina. Tá complicado, cada vez mais. Uns 20 minutos pelo menos. Por quê? Tá difícil achar gasolina por aí? Tá difícil, vários postos não tem gasolina e outros postos com fila também. Agora são 8 horas da manhã e este posto é um dos únicos da cidade que ainda tem combustível. E o que a gente vê, olha só, é uma fila imensa de veículos que querem abastecer. E ela não acaba aqui não, dá uma olhada na parte de cima, é uma fila que só aumenta a cada hora que passa. São motoristas que precisam encher o tanque com medo de faltar combustível nas bombas daqui a algum tempo. Meu amigo, como é que é? Tem que colocar gasolina agora? Tá com medo de faltar? Eu tô com medo de faltar, porque eu trabalho com vendas e é necessário o carro toda hora na estrada, né? E já tem cliente meu já com padaria parada. O Everaldo estava procurando um posto para abastecer e buscar combustível para um amigo. Ele conta que andou por quase 1 hora procurando algum posto que ainda tivesse gasolina. Eu já fui em 6 postos e não encontrei gasolina. As filas só tem etanol e alguns postos. Tá faltando em todo lugar. Tá complicado. Eu tô aqui desesperado, já tô comprando gasolina aqui para ajudar um amigo. E pelo tamanho da fila, a expectativa era de que todo o estoque acabasse em breve. A gasolina comum já acabou. O demais já tem, ainda tem etanol, o diesel e a gasolina aditivada. E mesmo com tanta procura, o gerente garante que o posto manteve o preço. O preço desde ontem está o mesmo preço e vai ser esse preço até terminar. Mas na noite de ontem, a situação foi bem diferente em outro posto da cidade. Um vídeo divulgado em uma rede social mostra o momento em que o dono do posto aumenta o valor dos combustíveis. No posto aqui próximo, aqui, a delegacia aumentou nesse exato momento devido à falta de combustível na cidade, à falta de combustível em todos os postos. Eles estão alterando o preço, aproveitando o preço, a necessidade do povo. O álcool subiu para R$ 3,9 o litro de álcool. Você pode ter certeza que o brasileiro tira proveito de tudo, até mesmo da crise. O Leandro é dono de um outro estabelecimento e também diretor do Minas Petro em Varginha. Segundo ele, o comerciante pode colocar o valor que ele quiser no combustível. Não existe nenhuma norma falando que horas que o revendedor tem que mudar o preço, de que forma. Tá? O sindicato não pode opinar quanto à questão do preço ser mais alto ou mais baixo, porque isso vai de cada revendedor. A falta de combustíveis nas bombas é uma das consequências da paralisação dos caminhoneiros que começou na última segunda-feira. A principal reclamação dos manifestantes é o preço do diesel. Olha só, este aqui tem sido o trabalho dos frentistas neste posto de orientação. Isso porque, dá só uma olhada do lado de cá, ó. Não existe nenhum carro abastecendo, todo veículo que chega é orientado, os frentistas informam que não tem mais gasolina e nem etanol aqui no posto. Tudo acabou ontem à noite. Inclusive, segundo o proprietário, ontem a fila foi gigante aqui durante todo o dia. E hoje, olha só os frentistas, é preciso orientar os motoristas, porque todo mundo quer abastecer. Quando eles chegam aqui e veem que não tem mais filas, que não tem muitos carros, eles querem parar para abastecer o veículo, para encher o tanque e garantir o combustível. Mas, nesse posto, não tem mais nada. Kelly, você rodou muito aí para procurar gasolina? 10 postos. 10 postos, só 2. E lotado. Em cidades próximas como Três Corações, Eloy Mendes, Paraguaçu e Machado, a situação é a mesma. Quem procurar os postos nesses locais já não vai mais encontrar gasolina e álcool. O único combustível que ainda está disponível é o diesel. Afinal, os veículos de transporte estão parados nas rodovias. O consumidor não aguenta mais tanto imposto. Ontem o presidente disse que talvez vai cair a CID do combustíveis, isso é irrisório, porque representa 7 centavos no preço da gasolina, isso não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Isso aí tem que ser mais agressiva essa mudança, o brasileiro está pedindo, as rodovias estão fechadas, os postos estão secos, né? Tem gente que não está conseguindo ir trabalhar.
E por causa do desabastecimento de combustíveis, o Departamento de Trânsito de Três Corações, no sul de Minas, decidiu que a partir de amanhã os ônibus coletivos irão circular com o quadro de horários de domingo, reduzindo a frota em 50%. Já em Varginha, também a partir de amanhã, em pelo menos 8 linhas, os ônibus irão funcionar normalmente até às 9 horas da manhã. A partir daí, até às 4 horas da tarde, as linhas estarão circulando apenas com um ônibus cada. Depois das 4 da tarde, o quadro de horários voltará ao normal. A Autotrans, que administra o trânsito em Lavras, também no sul do estado, informou que a partir de amanhã os ônibus circularão em horário especial. E a Petrobras anunciou que vai manter a política de preço dos combustíveis que segue a cotação do petróleo no mercado internacional. No entanto, o governo federal fez um acordo com os presidentes da Câmara e do Senado para excluir a CID, que é um dos impostos sobre o combustível. Foram 12 reajustes para a gasolina só nesse mês. Nesse posto de Brasília, onde a gasolina é vendida a R$ 4,56, os motoristas se desdobram para manter o orçamento sob controle. Tem que repensar, escolher o posto que vai abastecer, procurar desconto, porque senão não consegue manter não. A gente tem que ficar se virando o tempo todo, tentando sobreviver. Só que a Petrobras fez o inverso, reduziu o preço do diesel em 2,08% e o da gasolina em 1,54%. Os aumentos sucessivos e os protestos pelo país levaram o Palácio do Planalto a convocar às pressas o presidente da Petrobras para uma reunião. A Petrobras atribui os aumentos à cotação internacional do petróleo. A questão é que os preços eles mudam diariamente, o câmbio muda diariamente e, portanto, como o preço da gasolina e do diesel é função do preço internacional e do câmbio, esses fatores não são provocados pela Petrobras. Depois de se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Fazenda anunciou que o governo irá retirar a taxação da CID no valor do óleo diesel se o Congresso aprovar o projeto de reoneração, que acaba com a isenção na folha de pagamento de empresas de 56 setores. Uma forma de equilibrar o caixa da União. Que nós deixaremos de arrecadar com a CID incidente sobre o diesel será compensado neste exercício financeiro com a aprovação do projeto de reoneração da folha para diversos setores. E ainda falando do aumento dos combustíveis, hoje na nossa coluna de política, direto de Brasília, o jornalista Leandro Mazzini mostra que os deputados federais cruzaram os braços para o assunto. Esse problema aí do aumento da gasolina no posto de combustível, que está pesando no seu bolso, começou o ano passado, em julho, quando o presidente Michel Temer, em decreto, autorizou o aumento de cobrança de PIS e COFINS, 2 impostos federais, sobre o combustível, o etanol, óleo diesel e gasolina que vai para a bomba. O preço da gasolina desde então tem aumentado. Somado a isso, a política da Petrobras de também aumentar o litro, ou seja, o litro sai a um preço da refinaria, passa pelo distribuidor, que é um atravessador, e chega à bomba pelo preço que o dono do posto de gasolina quer colocar. Aqui na Câmara Federal, os deputados nada sabem, fingem que não ouviram e nem viram. Também não andam de carro, porque é você que paga a gasolina deles. Andam às vezes de avião, você também paga. Há 2 projetos de decreto legislativo parados aqui que barram esse aumento que o Temer deu. Não tocaram mais no assunto. Resultado, a Petrobras vai pagar sexta-feira agora mais de 130 milhões de reais em dividendos, em lucros, apenas para acionistas estrangeiros da petroleira que tem capital misto. Metade é do governo, metade de outras empresas, sejam brasileiras ou transnacionais. É o povo, mais uma vez, pagando pato. Leandro Mazzini, de Brasília. Ontem você viu aqui no Mais Notícias que o prefeito de Três Pontas, no sul de Minas, Luiz Roberto Laurindo, do PSD, renunciou ao cargo. Hoje à tarde, o documento de renúncia foi entregue à Câmara dos Vereadores. Mais cedo, o político recebeu nossa equipe de reportagem e afirmou que os motivos da renúncia foram perseguições políticas sofridas por ele e pela família. O pronunciamento foi feito no gabinete do prefeito e divulgado nas redes sociais. Acho que é o maior bem que eu tenho a minha família e eu não vou dar continuidade à administração. Pela manhã, o prefeito nos recebeu em casa para comentar a decisão. A renúncia ela veio, na verdade,
é que nós estamos sentindo uma dificuldade de gestão. Então, nessa dificuldade de gestão, você tem que sair do foco, né? Você tem que sair do foco para que a gestão ela continue. É uma oposição muito forte em termos de factoides, e você precisa realmente fazer com que a cidade ela caminhe, que ela gere empregos, que a saúde evolua, né? Que o urbanismo continue, a urbanização da cidade. Então, para que tudo isso aconteça, você tem que sair do foco, porque é você, entendeu? Quando é você e você tem consciência disso, você desapega e deixa com que a administração ela dê continuidade nos seus projetos. Foram 507 dias à frente da Prefeitura de Três Pontas. Nesse período, o número de denúncias contra o Poder Executivo no Ministério Público foi recorde. Apenas nos 6 primeiros meses, foram mais de 50. Eu quero saber qual a cidade que tem uma cidade do nosso porte com mais de 50 denúncias até junho e julho do ano passado. Nós paramos de contar porque cansou. Entendeu? E nós tínhamos que responder. Isso é um método da gente não dar condições da Procuradoria trabalhar. Você imagina a Procuradoria ter que responder e ter que procurar papéis e responder mais de 50 e poucas denúncias. Então, você falar, você foi perseguido politicamente, os números falam por si. A renúncia acontece em um momento conturbado da política local. Na semana passada, 3 servidores e 2 secretários municipais foram presos durante a Operação Trem Fantasma, deflagrada pelo Ministério Público em parceria com a Polícia Civil. Segundo as investigações, todos teriam envolvimento em um esquema de fraude em licitações para a compra de combustível e peças para veículos. No último fim de semana, a chefe da Guarda Municipal da cidade também foi presa, sob a acusação de estar tentando manipular depoimentos de testemunhas que teriam presenciado um incêndio que destruiu vários documentos em um prédio da prefeitura. O prefeito se diz isento de qualquer acusação referente a esses casos. Como eu tenho fórum privilegiado, eu não poderia ser ouvido pelo Ministério Público local. Então eu fui convidado, né? Eu e o procurador, nós fomos convidados. Eu fui ontem, né, no Ministério Público, a doutora Ana Gabriela nos fez várias perguntas, né, e ela mesmo deixou claro de que eu só fui porque realmente não tem nada contra a minha pessoa, porque senão ela não poderia ter me convidado pelo Ministério Público para poder pegar algumas informações. Também já deixaram a prefeitura o procurador-geral do município, Ives Duarte Tavares, e a secretária de Assistência Social, Yara Silvia de Araújo Laurindo Dias, que é esposa de Luiz Roberto. No decorrer do dia, todos os outros funcionários que ocupam cargos de confiança também devem ser exonerados. O prefeito, antes de assinar, né, a renúncia dele, ele determinou que fossem exonerados todos os cargos comissionados, né, até para que o próximo, o vice-prefeito que vai assumir, né, ele tenha liberdade de formar a equipe de trabalho dele. Com a renúncia de Luiz Roberto, quem assume é o vice-prefeito Marcelo Chaves Garcia, do MDB. Aos 61 anos e pai de 2 filhos, esse foi o primeiro cargo político assumido pelo médico cardiologista, que pretende, a partir de agora, abandonar a vida pública. Eu entrei para poder ajudar, né? Mas o Brasil ele é muito infantil politicamente, com todo respeito, desde a federal até municipal. As pessoas que perdem a eleição, ou elas ajudam o país, ou elas se afastam no momento que perdeu. Porque o país precisa crescer. É claro, nós temos só 500 e poucos anos de idade, então se você for comparar com qualquer país com 2.000 anos, né, com mais de 2.000 anos, então a consciência política deles é maior do que a nossa. Mas, pelo que a gente vê, ou a gente se une para que tenha um crescimento desse país, tá? Ou então é melhor as pessoas começarem a fazer outra coisa e largar a política. Pegou todo mundo de surpresa aí. O pessoal aí não gostou, entendeu? Tem uns que chorou. Eu acho que ele é uma ótima pessoa, não deveria nem ter entrado nisso. Eu acho que ele é incapaz de administrar.
Aí estavam muitas coisas acontecendo na cidade, ele resolveu renunciar. Eu fui um bom prefeito, eu gostei muito da administração dele, mas infelizmente deu certo, né? O ex-governador de Minas e ex-senador Eduardo Azeredo, do PSDB, se entregou hoje, no começo da tarde, à Polícia Civil em Belo Horizonte. O político vai começar a cumprir a pena de 20 anos e 1 mês no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, na capital. Eduardo Azeredo foi condenado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no esquema conhecido como Mensalão Tucano. A prisão imediata dele foi determinada ontem pelos desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que rejeitaram o recurso da defesa do ex-governador. A repórter Shirley acompanhou o momento em que o Tucano chegou à delegacia. O ex-governador Eduardo Azeredo chegou na surdina, acompanhado do advogado Castelar Júnior. Chegou num primeiro carro, que quando teve a correria, ele já tinha entrado na garagem com auxílio dos policiais civis. Atrás veio aquele carro preto que a gente imaginou que tivesse ali. Enfim, o advogado saiu primeiro, mas ele só desceu do carro depois que o portão foi fechado. Rapidamente, em menos de 5 minutos, ele entrou na sala dos delegados e neste momento está sendo lavrado o auto de prisão. Na verdade, registrado, né, a prisão preventiva dele, o mandado de prisão que estava em aberto. Daqui, o ex-governador Eduardo Azeredo vai para o Instituto Médico Legal para fazer exames de corpo de delito para comprovar que não tem nenhuma lesão, e do Instituto Médico Legal ele vai para a unidade prisional, onde começa a cumprir sua pena de 21 anos e 1 mês de prisão. O ex-governador Eduardo Azeredo deve começar a cumprir a sua pena em uma unidade do Corpo de Bombeiros aqui de Belo Horizonte. Depois de passar pelo Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito, o ex-governador Eduardo Azeredo foi levado para o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, onde ficará preso em uma sala especial. Nós vamos agora à previsão do tempo e um rápido intervalo. E a conta de energia elétrica vai ficar mais cara para os consumidores da CEMIG a partir da próxima segunda-feira. A cada 5 anos, a Agência Nacional de Energia Elétrica avalia e aprova uma revisão nas tarifas. O aumento médio será de 23,19%. A claridade que entra pela sacada da casa de Dona Cleusa ajuda na economia de energia elétrica. Aqui as lâmpadas foram substituídas por outras mais econômicas e a bancária mantém quase todos os eletrônicos fora da tomada para reduzir os gastos. Ela mora com um filho e paga em média R$ 160 por mês de conta de luz. Eu percebi uma sensível diferença na minha conta, mas ainda assim não atingiu o patamar esperado. O reajuste das tarifas foi anunciado na manhã dessa terça-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica e levou em consideração a baixa dos reservatórios por conta da estiagem. Em dezembro passado, eles atingiram 20%, o nível mais baixo da história, acionando as termoelétricas. Este economista explica como o reajuste médio de 23,19% vai impactar no orçamento das famílias. A ANEEL ela tem uma política que vai fazendo uma alteração tarifária de 4 em 4 anos e chegou a época de fazer isso, e nessa alteração tarifária, pela regra vigente hoje, teve uma pressão elevada, porque teve um aumento de custos. Ano passado a gente ligou muito termoelétrica, então isso vai sendo repassado a partir de agora. Então, a partir de agora, a regra mantém-se, daqui a 4 anos nós teremos isso. Este aumento é um aumento importante
e é um aumento que vai impactar muito famílias, mas também indiretamente, porque o aumento para as empresas está sendo maior ainda, está sendo de 35%. Então imagine que aumento de custo na produção impacta no preço dos produtos que recaem novamente sobre os consumidores. Nós teremos um impacto sobre a inflação com certeza. Esse reajuste chega justamente em uma das épocas mais frias do ano, quando o chuveiro, que é o vilão das contas de energia, está sempre em destaque. No outono e no inverno, as contas de Cleusa ficam bem mais caras e chegam a R$ 210. Para ela e para muitos outros brasileiros, o aumento não veio em boa hora. Mesmo que a gente queira tomar banho durante o dia, a água é fria, então não tem jeito, é uma economia que não dá para se fazer. Tem que colocar no inverno e assim acaba consumindo mais. Acaba consumindo mais. E agora, com esse aumento que está vindo agora, justamente no momento onde a gente tem que alterar a função do chuveiro, sinceramente, eu não sei para quanto vai a minha conta de luz. O aumento passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 28. O jeito é se programar até a chegada da conta com o reajuste. Energia é algo importante no orçamento das famílias e talvez vão ter que mudar os seus hábitos de consumo, que são aqueles banhos demorados, o uso de chuveiro ou de qualquer outro item como ferro elétrico, que normalmente ele gasta muita energia. Uma pesquisa mostrou que 80% dos brasileiros não se preparam para a aposentadoria. Segundo os dados, quase metade dos entrevistados afirmam que não tem dinheiro para investir em uma previdência privada. A Rosana tem 31 anos, a 7 resolveu que era hora de se preocupar com a aposentadoria. Para isso, ela abriu uma previdência privada e desde então, todo mês a administradora separa um valor para guardar. Hoje a gente não tem uma garantia de que as pessoas que têm uma faixa etária mais jovem, que nós vamos nos aposentar no futuro. Então, a minha primeira preocupação é ter uma reserva para que quando eu ficar mais velha, eu não tenha que depender de aposentadoria do governo. Mesma situação do Marcos. Ele é bancário, tem 23 anos e também decidiu abrir uma previdência privada e começar a economizar para garantir uma boa renda no futuro. É muito importante um planejamento desde cedo para garantir um futuro melhor, né? Então, seja para complementar a renda no futuro da aposentadoria, não depender só do INSS, né? Ter esse complemento de renda ou ter a realização de um objetivo. Então, por isso que eu faço a previdência já há algum tempo. A Rosana e o Marcos fazem parte de um grupo que é uma exceção. Segundo uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 8 em cada 10 brasileiros admitem que não se preparam para a hora de se aposentar. Como fez a Rosana e o Marcos, a previdência privada é uma das melhores opções. Ela pode fazer um acúmulo de reserva pagando mensalmente, fazendo aportes, que são depósitos adicionais, que ela vai colocar nessa reserva, tá? Ou guardar de uma única vez uma quantia, certo? E no final pode estar retirando, disparando uma renda mensal vitalícia, uma renda temporária, mensal. A Débora já é corretora de seguros há mais de 13 anos. Ela explica que a Previdência é uma forma de ter uma aposentadoria garantida, além do INSS. Na verdade, é um seguro, né? Vai assegurar a tua família, né, para que todos sejam beneficiados, ou a própria pessoa que no final da vida, se ela não vier a falecer, ela vai usufruir dessa reserva que ela criou ao longo da vida. Entre as pessoas que admitem não se preocupar com a hora de se aposentar, 47% afirmam que não sobra dinheiro no orçamento. A partir de R$50 você já pode abrir um plano de previdência, certo? Para você ter esse benefício. Mas a dificuldade é realmente o arroxo que as pessoas estão vivendo hoje, né? Elas não têm, às vezes, condições de estar tirando esses R$50 do orçamento da família. Segundo a pesquisa, 35% das pessoas resolveram planejar a aposentadoria por já estarem acostumadas a organizar a vida a longo prazo. Já para 29%, por causa do exemplo de pessoas que não se prepararam e por isso tiveram problemas financeiros após a aposentadoria. Os riscos de uma pessoa não se preparar para o futuro, né, financeiramente dizendo, para uma aposentadoria, é realmente ficar dependendo
dos órgãos públicos, somente dos órgãos públicos. E para isso a pessoa pode escolher várias opções para então começar a poupar. Uma das opções muito popular, que está sendo bastante difundida, é a previdência privada. Outra opção, existem alguns seguros, nós chamamos de seguros, mas na verdade é um plano que você contribui mensalmente, compra um plano para 20 anos ou 30 anos. No final desse tempo, se você não falecer, vamos dizer assim, você resgata parte do dinheiro que foi acumulado. O estudo afirma que a idade média em que as pessoas começam a poupar para a aposentadoria é 28 anos. Mas o economista alerta que quanto antes, melhor. O se preparar para a aposentadoria, financeiramente dizendo, é já criar um plano financeiro para 20 anos, 30 anos, de acordo com a idade ou com a disponibilidade dessa pessoa. A pesquisa ainda mostrou que as principais atividades planejadas para o período da aposentadoria são viajar e passar mais tempo com a família e amigos. E é justamente por isso que o Marcos e a Rosana querem garantir um futuro melhor. Mais tranquilo, né? Sem ter uma preocupação. Garantir hoje a previdência para que no futuro não tenha nenhuma surpresa. Eu gosto de passear, eu gosto de viajar, eu gosto de comer bem, eu gosto de fazer as coisas que qualquer pessoa gosta. E na minha velhice eu também espero que seja dessa forma. E também é lógico de ter uma reserva de segurança. Se eu ficar doente, se eu precisar me internar, se eu precisar, sei lá, de ficar num asilo, eu tenho como manter os meus custos sem depender de ninguém. E agora uma boa notícia. Juiz de Fora foi eleita a cidade que mais oferece serviços inteligentes ao cidadão. Boa parte dos moradores estão conectados por meio de aplicativos que facilitam o trânsito e outros serviços na cidade. O anúncio foi feito ontem à noite em Brasília, durante o painel Telebrasil 2018, que é considerado um dos maiores eventos de telecomunicação do país. A pesquisa foi feita nos 100 maiores municípios do Brasil. Juiz de Fora ficou em primeiro lugar no ranking das cidades inteligentes, atendendo a 16 dos 26 requisitos do levantamento feito por uma empresa de consultoria. O objetivo do levantamento é avaliar como os municípios usam a tecnologia a favor da população. Alguns aplicativos de Juiz de Fora foram destacados, como o acesso via internet às imagens das câmeras de monitoramento do trânsito, a área azul eletrônica, o Citamob relacionado ao transporte urbano, o Descarte-me com dados da coleta de lixo, o Colabore, aplicativo de reclamações urbanas, e o JF Mais Digital. O troféu foi recebido pelo prefeito Antônio Almas, em Brasília. De volta à cidade, ele falou sobre a conquista. Demonstrando todo um trabalho que vem sendo construído ao longo do tempo, onde tem se dado bastante importância a questão de colocar a cidade desenvolvendo ferramentas de tecnologia que permitam ao cidadão participar diretamente da vida da cidade e, além de participar da vida da cidade, também permite ao cidadão ter uma qualidade de vida melhor. São consideradas cidades inteligentes aquelas que usam a tecnologia para melhorar a infraestrutura e tornar os centros urbanos mais eficientes. Juiz de Fora pretende investir em mais aplicativos e num portal. Esse portal de serviço é mais uma possibilidade que nós estamos buscando entregar até julho, né, que vai facilitar ainda mais a vida do cidadão de relacionar com a prefeitura. A opinião dos usuários dos aplicativos é considerada essencial para a manutenção deles. Estamos buscando também uma ferramenta que nós já temos, mas estamos buscando parcerias para que elas venham na sua versão nova, onde a gente possa estar comunicando mais no dia a dia com a cidade, buscando informações para que ela esteja avaliando o nosso próprio serviço e dizendo para nós aonde temos que melhorar. É sempre bom.
E agora a gente volta com o giro de notícias de destaque nesta quarta-feira em Minas Gerais. A empresa de processamento, BRF, teve parte das operações interditada na unidade de Uberlândia. Uma fiscalização do Ministério do Trabalho apontou irregularidades nos equipamentos que poderiam colocar em risco a vida dos trabalhadores. A interdição só vai terminar depois que a empresa regularizar toda a situação. De Uberlândia, Maria Clara Barros. Um homem de 57 anos foi apresentado hoje pela Polícia Civil de Betim, suspeito de ter abusado de 2 irmãs de 14 anos. Na época do crime, as meninas, que são irmãs gêmeas, tinham 12 anos. Isso foi em 2016. O homem era caseiro do sítio onde elas moravam. Enquanto os pais saíam para trabalhar, o homem praticava os abusos. Ele oferecia dinheiro em troca. Segundo a denúncia da polícia, ele só foi descoberto porque a mãe das meninas flagrou o homem abusando de uma das filhas. O homem negou o crime. De Belo Horizonte, Rodrigo Dias. No próximo domingo, as mães têm uma programação especial no Shopping de Varginha. É o primeiro encontro de mães. E a Rede Mais Record TV preparou para elas uma série de atividades relacionadas à maternidade. No espaço onde o evento vai acontecer já está quase tudo pronto. O primeiro encontro de mães é uma parceria entre a Rede Mais, Record TV e o Via Café Garden Shopping. É a primeira vez que tem esse evento aqui no shopping. É um evento que tem proporções enormes e tem um potencial gigantesco, porque ele fala do universo de mães, né? Mães é o centro do pilar familiar da maioria das famílias brasileiras. Então a gente está muito contente de poder receber esse evento aqui na nossa casa. O encontro acontece bem perto da praça de alimentação do Shopping de Varginha. O encontro de mães vai começar ao meio-dia e vai até às 7 horas da noite. São palestras sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar e gestão familiar. Além disso, vai ter expositores e também um espaço dedicado exclusivamente para as crianças. O evento vai abordar vários temas e eles são totalmente ligados às ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são ligados à ONU. A ODS número 3 fala do bem-estar. Então esse evento vai abordar vários temas relacionados ao bem-estar materno e ao universo infantil. Um dos assuntos abordados nas palestras interessa muito às mamães. Elas vão receber orientações sobre os primeiros cuidados com os recém-nascidos. A Mariluz é nutricionista. Segundo ela, as mamães sempre têm muitas dúvidas. Principalmente agora, a atualidade, dietas da moda, eu posso, não posso, tá introduzindo, o que comer, o que depois eu posso estar oferecendo para a criança, e também a importância de quais alimentos depois e como fazer aquele alimento para poder oferecer para a criança. Então a curiosidade são várias, né? Tem muita curiosidade. Ela é uma das palestrantes do evento e promete esclarecer todas as dúvidas. Vou falar sobre alimentação saudável da gestação até a primeira infância, dicas de nutrição na gestação, quais vitaminas devem ser introduzidas nesse momento da gestação, curiosidades sobre alergias alimentares, o que comer, o que eu posso, o que eu não posso estar introduzindo nesse período da gestação, e os alimentos que não podem, não são permitidos até 1 ano de idade. O evento é gratuito e todas as mamães podem participar. Basta fazer a inscrição na página da Rede Mais no Facebook. Vai ter muita dica bacana, vou trazer receitas, curiosidades, vale a pena. Muito bacana. Agora um alerta para a saúde. Nessa época do ano, o coração precisa de cuidados extras. É que doenças como o AVC e o infarto aumentam até 30% com o frio. Não basta recorrer apenas aos agasalhos para aquecer o corpo. A estação exige outros cuidados com a saúde. Quando as temperaturas caem, a pressão arterial e a coagulação do sangue aumentam. E aí o coração fica em alerta, mesmo que muita gente sequer perceba. No máximo, a cada 2 anos, com certeza eu faço exames. No frio, a alimentação costuma ser mais pesada, rica em carboidratos e gorduras. E esse não é o único problema. Para manter a temperatura sempre a 36 graus, o corpo precisa de mais adrenalina. Alguns estudos têm mostrado que no inverno a pressão arterial ela tem uma tendência a ficar mais elevada. E isso é justificado porque nós temos o sistema nervoso simpático, que é responsável pela liberação de algumas substâncias que promovem a contração das artérias. O
Os casos de AVC, infarto e arritmia aumentam até 30% nessa época do ano. Mas nem todos os riscos podem ser detectados através de exames de rotina. Fatalidades podem acontecer. O número de mortes súbitas relacionadas às doenças do coração também cresce bastante com o frio. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ricardo está entre os que sofrem nos dias gelados. Ele nasceu com um problema no coração, passou por cirurgias e sente na pele as consequências das mudanças bruscas de temperatura. Eu troquei uma válvula e coloquei uma prótese na veia aorta ascendente. E aí, nessa época do ano que o tempo fica um pouco mais gelado, você sente diferença? Sinto. Sinto que eu tenho que fazer uma atividade, uma caminhada, eu sinto mais cansaço, né? Ele faz também um exame de coagulação a cada 2 meses e redobra a atenção com os remédios. Eu tomo um que é para anticoagulação e um que é para controlar o batimento cardíaco e a pressão arterial. Mas não adianta todos esses cuidados se a qualidade de vida for deixada de lado. Afinal, o estresse é um dos maiores adversários do coração. Eles precisam fazer atividade física, rever a quantidade de sal, esquecer o saleiro, tirar o saleiro da mesa absolutamente, reduzir o consumo de álcool, reduzir o consumo de tabaco. Então, isso daí vai beneficiar bastante a saúde do paciente, vai reduzir os níveis de pressão arterial e, logicamente, reduzir o AVC e o infarto. E você sabia que uma alimentação balanceada pode contribuir na hora de combater o estresse? Além do maracujá, existem outras frutas que ajudam a manter a calma. Laranja também ajuda a acalmar. Uma por dia diminui os danos que o estresse causa às células. O espinafre evita a fadiga, dor de cabeça. A batata doce dá energia. Até o café, em doses moderadas, desperta e diminui o cansaço. Mas à noite, vá de chá verde. Serve como calmante. As combinações são bem-vindas, como banana com aveia e abacate com cacau e nozes. Outros ingredientes que dão uma bela acalmada. Banana é uma boa. É uma ótima. É um alimento muito rico em vitaminas e minerais e também ele é rico em triptofano. Então, assim, ele auxilia também nesse processo. O abacate entra mais na modulação do cortisol, né, para baixar um pouco a bola, sabe, do estresse. Quando chegar a freguesa aqui, o senhor vai dizer o que para ela? Fruta do momento, antiestressante, para aliviar a tensão do dia a dia. O Cruzeiro venceu o Racing no Mineirão pela Copa Libertadores e se classificou em primeiro do grupo para as oitavas de final. Não teve frio que espantasse o torcedor do Cruzeiro de vir ao Mineirão. Não tem frio não, aqui o clima é quente aqui, meu filho. Ninguém tá sentindo frio aqui não, aqui hoje tá 40 graus. Com blusa, touca ou cachecol, não importa. A única coisa que importa para essa multidão aí é uma vitória contra o Racing e a primeira colocação do grupo 5 da Libertadores. Uma pontuação maneira para garantir a primeira colocação e decidir o jogo em casa. E o Cruzeiro correspondeu à expectativa da torcida. Dentro de campo esquentou o jogo e venceu o Racing por 2-1. Terminou em primeiro do grupo 5. Na próxima fase, a Raposa terá a vantagem de decidir em casa. No fundo do poço, nos unimos, nos fortalecemos e estamos conseguindo, principalmente na Libertadores, provando que o Cruzeiro vem muito forte. Agora para frente, a competição vai mudar. A competição terá um outro tipo de disputa, né? Serão jogos de 180 minutos e a cada 180 minutos alguém vai passar. E nós sabemos e aprendemos hoje certamente uma boa lição para seguir passando e sonhando com aquilo que podemos sonhar.
E após marcar um belo gol, Lucas Silva voltou a falar sobre permanecer ou não no Cruzeiro. O jogador está emprestado pelo Real Madrid só até junho desse ano. Eu perguntei pro Príncipe, e aí, o que tá dando? Essa pausa aí, todo mundo falando que pausou essa conversa com o Real Madrid. Mas vai dar tudo certo, vamos segurar um Príncipe, porque a gente precisa dele, tá jogando muita bola, fez um golaço hoje. Já me perguntaram aqui agora há pouco, é o meu desejo de ficar, isso já deixei muito claro. O Real Madrid está na final da Champions League, eles estão focados lá, nós também aqui nessa reta final. Tenho certeza que vai estar em boas mãos, Cruzeiro e Real Madrid, estou muito tranquilo e agora a gente vai se decidir. E hoje tem outros jogos de brasileiros pela Libertadores. No momento, o Grêmio está jogando em casa contra o Defensor do Uruguai. A partida está no primeiro tempo e o placar é empate em 0-0. Às 9h45 da noite, o Flamengo pega o River Plate na Argentina. Já pela Copa do Brasil, o Palmeiras joga também às 9h45 em casa contra o América. O time mineiro precisa vencer por 2 gols de diferença para passar para a próxima fase. E agora as notícias do Atlético, que não joga no meio da semana. Um jogador bem identificado com o clube renovou o contrato até abril de 2022. Luan, o menino maluquinho, chegou ao Galo em 2013. Desde então disputou 220 jogos, marcou 40 gols e conquistou títulos importantes como Libertadores, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Mas o jogador garante que quer mais troféus. Acho que a primeira frase minha no clube foi: eu vim aqui para conquistar título e quero dar continuidade. O sonho do clube, em 47 anos, é se conquistar um brasileiro. Não sei se vai ser agora, não sei se vai ser no ano que vem, mas que eu vou lutar para dar o meu melhor para que o clube realize esse sonho, que o torcedor realize esse sonho. Eu vou lutar. Além de Luan, outro ídolo da torcida também esteve ontem na cidade do Galo. Diego Tardelli, que hoje joga no futebol chinês. O atacante de 35 anos revelou que pretende permanecer no futebol asiático por mais 2 temporadas. E depois disso, pensa em voltar a vestir a camisa alvinegra. Tem como vir para BH e não dar uma visitada na minha segunda casa, que é aqui, ver os amigos. Então, isso aqui me deixa super feliz, principalmente nas férias, né, que a gente tem pouco tempo, mas o pouco tempo que tem eu faço questão de vir aqui. Já fazia acho que 2 anos que eu não vinha para BH. Mandar um abraço, um beijão a todos, dizer que eu tô com saudade, assim como eles têm saudade de mim, né? O carinho é recíproco para sempre. E espero um dia também, né, em breve, poder voltar aqui pro Galo. O assunto agora é seleção brasileira e a notícia é boa. Neymar já foi para campo e trabalhou com bola. Quem será o dono da bola na Copa? Quem vai fazer parar o mundo do futebol a partir do dia 14 de junho? Messi se apresentou à seleção argentina. Cristiano Ronaldo espera pela decisão da Champions entre o seu Real Madrid e o Liverpool da Inglaterra. Os 3 respondem pelos maiores salários, levam para a Rússia as maiores expectativas e carregam sobre os ombros a maior carga de responsabilidade. Neymar começou a ser preparado para entrar em campo no amistoso contra a Croácia dia 3. Neymar treinou ao lado de Danilo e Gabriel Jesus, enquanto a maioria dos jogadores seguiu fazendo exames médicos e avaliações físicas. A movimentação foi leve para evitar impacto no pé operado no dia 3 de março. Neymar fez exercícios de cabeceio, condução de bola e conclusão a gol. Para a comissão técnica, ele só precisa recuperar a confiança. Neymar vem tendo um crescimento assim mental, psicológico muito grande, né? Além dessa genialidade dele, ele com essa forma de viver alegre, espontânea, ele ajuda muita gente aqui. E afinal, Neymar será capaz de levar a seleção ao Hexa e desbancar a dupla Messi-Cristiano Ronaldo? E uma última notícia, a Petrobras acaba de anunciar uma redução de 10% no preço do diesel nas refinarias. O Mais Notícias fica por aqui, nós voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.